Tá gravando? Aí, começou. Boa noite, gente, tudo bem? Tudo bom? Joia, Vamos fazer como se fosse da primeira vez, essa é a segunda vez. eu vi esse filme. A internet, a pandemia mostrou pra gente que o nosso serviço de internet é péssimo, né? Cada vez mais eu fico mais de cara. Quantas aulas eu tenho perdido por conta da internet? Bom, mas o assunto não é internet. E eu tô aqui com esse casal maravilhoso, o casal angelical. A Vanessa e o Davids, que eu conheço por Anjinho. Eles são casados há 17 anos e trabalham com o Ministério de Novas Gerações há praticamente o mesmo tempo. Vocês trabalham com o Ministério de Juntos? Novas Gerações? Sim. Junto, sim, e o Anjinho dá aula desde os 12 anos de idade e nunca parou. Meu Deus. Nunca parou de estar na escala DBD, nada assim. Vou dar um tempo, não. Não é comigo. Estou diante da história da educação cristã, então. Esse casal maravilhoso, eu tenho o privilégio de trabalhar com eles. Agora não, porque eu estou no seminário, mas o período antes que antecedeu o seminário, eu trabalhava com os adolescentes e eles trabalhavam com as crianças. Então a gente acabou fazendo algumas coisas juntos. Eles trabalham hoje com um ministério que eles chamam Villa Kids, eles usam bastante o viés de contação de história. O Anjinho e a Vanessa, ambos são formados em teologia pela Palavra da Vida Norte, e o Anjinho quase, falta bem pouquinho, só falta o estágio, mas a pandemia deu uma atrapalhada, que ele é formado em pedagogia. Além do seu curso, esses 2 cursos de graduação, o Anjinho tem uma pós-graduação em gestão de projetos e 1 milhão de outros cursos de contação de história, palhaço profissional. E a Vanessa gosta de estudar bem pouco, pelo que eu vi o currículo dela, e eu gostaria de ter esse afinco, esse desejo Ela tem só 3 pós-graduações, uma em docência e ensino superior, outra em psicopedagogia institucional, outra em psicopedagogia institucional e clínica, e ela é aluna regular no mestrado em educação na UEM, a Universidade Estadual de Maringá. Antes de fazer as perguntas, eu quero agradecer e louvar a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado por terem aceito o convite. O nosso seminário de educação, nosso seminário que nós vamos apresentar, vai ser apresentado amanhã, de educação cristã, fez um recorte de idade dos 6 aos 10 anos. E aí já entra a minha primeira pergunta. Eu tenho visto que essa faixa etária ela é um pouco ampla para ser tratado como se fosse uma coisa só, porque tem várias particularidades dentro dela. E aí eu pergunto para vocês, dentro do ministério onde vocês atuam, vocês dividem assim? E se dividem ou se não dividem, por que vocês fazem essa distinção dessa faixa etária? Olá, tudo bem, galera? E obrigado, pelo convite. Bom, essa faixa de 6 a 10 anos, para nós, a gente acha muito difícil de se trabalhar, porque são pessoas pequenas com gente grande. E se você for tentar trabalhar, dar aula para essa faixa etária, alguém vai ficar sobrando na história. Pode sobrar os pequenos, pode sobrar os grandes. Se eu for trabalhar uma aplicação para os pequenos, talvez eu não consiga aplicar para os grandes, ou vice-versa. Então, para a gente, que hoje na nossa igreja, a gente tem separado de 2 em 2 anos. E isso alcança mais, Então, a gente tem uma vivência maior e melhor. Mas a gente entende que existem outras realidades, que a Vanessa daqui a pouco vai falar sobre isso, diferente da nossa. A nossa, hoje, nós conseguimos. Nós estamos conseguindo, na verdade, estamos andando. E logo mais para frente, a gente pode até falar sobre algumas dificuldades nesse processo. Mas hoje, para essa faixa etária, como eu disse, de 6 a 10 anos, alguém vai ficar sobrando dentro de uma sala de aula, Uhum. É importante a gente considerar também o nível de alfabetização dessas crianças para entender a maneira como eu vou ministrar a aula, Então, se a minha aula vai envolver a leitura da Bíblia, se a minha aula vai envolver, depois da aula, um registro escrito. Então, essa preocupação é importantíssima.
Dependendo do contexto, às vezes você vai estar com crianças de até 9 anos sem alfabetizar. E aí a sua aula se baseou em escrita. Então, o cuidado um pouco com isso. A criança com 6 anos, pelo menos aqui em Maringá eu vejo que nos particulares elas já estão alfabetizadas, na maioria do público ainda não, elas vão só alfabetizar até o final dos 6 anos, algumas, né? A gente não pode generalizar, mas então há uma preocupação com isso. A criança, quando ela já escreve, a maneira dela pensar é diferente. A maneira como ela cria os conceitos na cabeça dela já é diferente também, né? Ela vai conseguir resumir o que você falou numa frase, né? E conseguir pensar nisso de uma maneira diferente. Já a criança menor, não consegue. Ela ainda precisa de tudo muito concreto. E é considerado uma idade do concreto, né? Do operacional concreto. Então, a gente precisa ter aulas muito mais práticas, aulas que envolvam muita imagem, que ela possa ver, que ela possa vivenciar, né? Experimentar a aula, vivenciar mesmo. Então, você deu uma aula de Davi, vamos fazer de conta, você precisa fazer com que essa faixa etária brinque mesmo, que ela encene, que ela vivencie. Quanto mais sentidos a gente usa, melhor é. Mas a criança, a partir dos 9, a gente percebia isso há uns 5 anos atrás, que era só a partir dos 10. E agora, de 2 anos para cá, mais ou menos, a gente, né, de 5 anos para cá, a gente tem percebido que, infelizmente, a criança tem se tornado adulta cedo. Não é algo bom, lógico, mas a gente tem percebido que, às vezes, ela com 9 anos, ela já acha tudo besteira, né? Algumas coisas já muito besteira, aquela imagem que você coloca, que, às vezes, você usava um gráfico um pouco mais infantil para ela, já é bobo. E aí você precisa pensar no gráfico que você vai colocar, ou colocar um filme mesmo. Enfim, se preocupar, cada detalhe é importante, né, na hora de falar, né? E até a aplicação. Às vezes a gente fica falando, obedece o papai e a mamãe. Aí com 9 anos você fala, que bobo, né? Enfim, eles fazem mesmo, eles tiram a atenção, eles olham para o outro lado, eles demonstram claramente. Não é que nem nós adultos, que às vezes a gente até engana que está prestando atenção, enfim, né? A gente faz uma carinha bonita. Eles não, eles vão demonstrar claramente. Sinceridade plena. Então a gente tem que tomar cuidado mesmo. E algo que eu queria começar a gente a pensar, e que poucas igrejas têm pensado, é no Ministério de Pré-Adolescentes, né? Os twins, na verdade. Né? Que é a fase entre, né, a adolescência. Então, antes era considerada a partir dos 10 a 13, até recomendo alguns vídeos do Jader Borges, que ele trabalha muito sobre esse assunto, esse pastor, mas agora a gente tem visto, assim, até 9 anos a gente também tem tirado. Pessoal, e outra questão a considerar é que nem sempre a gente pode fechar na faixa etária. Eu e o Anjinho somos muito contra, fez a idade, fez aniversário, muda de sala. Não. A gente é a favor de grupos mudar. Então, é difícil falar essa questão de idade. Eu, por mim, nem fecharia idade, nunca, assim. Fecharia por grupos. Então, tem aquele grupo que já se relaciona bem, aí você entendeu que aquele grupo está maduro, aquele grupo, sim, vai ser transferido para outra sala. Porque alguns não têm a idade ainda, mas já têm a maturidade, e o contrário também. Alguns já têm a idade, mas não têm a maturidade. Então, eu acho que a gente precisa rever esse conceito nos grupos, nas igrejas mesmo, de maturidade. É interessante esse apontamento, porque é muito fechado, né? Acabou, só a idade deu, vai para outra. E aí, enquanto o amigo dele ficou, e aí vira uma confusão, aí não há uma identificação em lugar nenhum. E isso vai refletir lá nos adolescentes, que vai refletir nos jovens, né? O Anjinho aí, pelo tempo que ele já passou de geração em geração, a gente pôde acompanhar isso umas 3 vezes já na nossa igreja, e aí a gente percebeu claramente mesmo. Foi um sozinho porque fez a idade, vai ficar boiando e às vezes para de frequentar. A gente tinha até a ordem inversa na outra igreja, né? Que a própria adolescente, que já era uma adolescente, ele queria ficar na sala da tia Raquel, Ruth, qualquer, né? Mas não era por causa da professora, mas era porque um dos amigos estavam lá. Então, ele era como se fosse aquela criança maior dentro de uma sala onde ele já tinha uns 12 ou 13, mas ele queria estar com 10. Mas porque os amigos dele... Então, a gente percebeu que isso também é importante pensar, né? Passar, ver essa passagem, trabalhar isso... E a passagem para cada idade, né, para cada faixa etária, ela tem que ser orgânica e não forçada. Porque quando é forçada, não gera vida. Ela gera preocupação, gera tristeza, gera angústia. Né? Eu vou para aquele lugar, mas eu vou perder meu amigo e ele não vai.
né? Então, quando uma coisa é orgânico, né, você vai percebendo que ela vai agindo, vai fazendo naturalmente. E isso gera vida. Quando gera vida, você gera outro ministério que vão gerando vida, mais vida. E você tem uma igreja que é geradora de vida. Uma igreja orgânica. Não uma igreja forçada por faixa etária. Claro, eu acho que as faixas etárias elas existem para ter um norte. Mas ela não tem que ser fechada, estancada. Fez aquele quadrado, falou, não, é assim, pronto, acabou. Não, vamos repensar, vamos trabalhar. Os cultos da noite, tem gente que trabalha com cultos, né? Então, sem pensar em EBD, pensando em estilo de culto, a gente faz um grupão, até mesmo dos maiores, conta a história, tira os pequenininhos, às vezes, pela metade da história, porque às vezes a gente vai fazer brincadeiras, e aí os abaixo de 6 a gente até tira, e aí conta a história para o grande grupo, e aí a gente divide em grupos menores para administração. Aquela mesma ideia do acampamento, né? De fazer grupos menores para ter um diálogo. Então, de repente, a gente está pensando só em EBD, mas também no de cultos, a gente acha importantíssimo a divisão. Nem que sejam grupos bem pequenininhos, que até melhor. Para tratar as particularidades de cada faixa etária. De cada faixa etária. Mas é claro que isso é pensado diante da realidade que a igreja tem. Sim, assim. Porque, como a Vanessa falou, uma reunião atrás, ela falou de trabalhar com ribeirinhos, e lá tinha uma estrutura bem pequena, né? Então, você tinha dentro de uma sala, porque eles também não tinham espaço, não tinha uma logística boa, uma idade de 2 até 12 anos. Sim. Então, mas não é porque a igreja não queria trabalhar, porque não tinha. Talvez a estrutura, e talvez também pessoas, né, capacitadas e tal. Existe o ideal e o real, né? Mas mesmo assim, quando nós estávamos, nós tentávamos dividir um pouco. Mesmo na grande sala, a gente dividia os grupos. Não era o ideal, mas era o real naquele momento. É o que a gente tem que saber lidar, isso em qualquer coisa do ministério, e seja para criança, adolescente, adulto. Né? E a outra questão de faixa etária também, Gui, que eu queria falar, é que às vezes a igreja passa por fases. Então, por exemplo, às vezes tem muita criança de 3 anos. Muita. E quase nenhuma de 4 e 5. Aí você vai fazer uma sala de... Entendeu? Assim, tentar fazer a divisão também. A gente já teve que reformular umas 2 vezes pela quantidade de criança que chegou na idade tal. Então, chegou bebê na igreja, aí a gente teve que reformular a idade do berçário. Abrir uma outra parte do berçário para aqueles que estavam engateando, que já tinha muito. A outra parte dos bebês menores, de repente, fica menor. Então, enfim, tem que também ter essa flexibilidade. Eu acho que essa é a palavra principal para essa questão. Faixa etária. Flexibilidade. Flexibilidade. Resume nisso. Muito obrigado em relação a isso. E aí eu queria aproveitar um gancho que vocês levantaram atrás, a respeito de características de cada faixa etária. Olhando para essas idades, quais são os aspectos positivos, se assim eu posso dizer, e aqueles que não são tão positivos, para não dizer negativo, dessas faixas etárias? Por exemplo, eu olho para esse grupo de 6, 7, 8 anos, eu falo assim, olha, nessa idade existe um aspecto positivo que é isso, e em contrapartida tem um negativo que é isso. Vocês conseguem pontuar isso? Já trabalhando já com criança e pela formação de vocês e pela experiência? Bom, eu vou falar um pouco da parte prática e depois vamos falar da parte teórica. Algumas dificuldades, né? Vamos pontuar assim. Dentro de uma faixa etária, que eu já trabalhei praticamente com quase todas, e eu, particularmente, eu tenho uma dificuldade com algumas faixas etárias, elas seriam bebês, né? Essa faixa etária de bebês não é minha praia. E 6 a 10 anos, quando consegue se dividir entre 6 e 7, 8, 9, 10 e 11, o que tem de positivo dentro disso? Você pode contar a história nua e crua, do jeito que a Bíblia nos ensina, do jeito que a Bíblia nos mostra, né? Claro, diante de uma gama de criatividade, daquilo que Deus nos deu à natureza, papéis e um monte de coisa para contar a história. Então, essas faixas etárias aqui de 6 a 10 anos, ela é boa para você contar a história. Legal. Então, se eu junto todo mundo, eu posso contar uma história maravilhosa, que eles vão prestar atenção.
Tanto os pequenos, se eu levo algo que seja visível, grande, e os maiores vão prestar atenção pela curiosidade, né? Tudo que sai de dentro de uma caixa, tudo que aparece, o que né, a surpresa se torna para eles atrativo. Para os pequenos, o que você mostra de grande, nossa, que dobradura grande, que cavalinho grande. Então, esse é um ponto positivo. A contação de história, você consegue alcançar a história, eles conseguem entender a história. Mas o negativo disso é a aplicação. Como que eu aplico no meio de um grande grupo para que eu atinja aquele grupo pequeno, aquele grupo de 6 a 7, de 8 a 9, de 10 a 11? Como é que eu chego neles? Então, esse para mim seria um ponto negativo, assim, mas assim, bem pequeno. Não seria tão assim, mas assim, aquele negativo bem pequenininho. E a gente vê que existem algumas dificuldades em alguns professores de fazer essa aplicação. Porque eles sempre vão bater na tecla da obediência. Vocês têm que obedecer o papai e a mamãe. Então, isso se torna um pouco negativo no decorrer da que a gente tem visto e ouvido, né? Então, trabalhar o concreto com eles é muito mais fácil. Mas se eu entro com abstrato para alguma dessas faixas etárias, se torna mais dificultoso. Algo bom, eles não estão tão preocupados, até os 9, assim, com a opinião do outro. Então, eles falam o que dá na cabeça, falam o que pensa, né? Já acima de 9, 10, o que antes, gente, era a partir de 11, hoje eu já vejo crianças com 9 anos querendo ser adolescente, é triste, né? Mas elas já imitam adolescentes e já fica pensando no que o outro vai falar, e fica olhando, enfim. Então, até essa idade, o legal de 6, 7, 8, é que eles não se importam tanto com a opinião do outro. Então, se a gente falar, vamos todo mundo se jogar no chão, né? Abaixar, fazer um gesto do versículo, eles topam, então eles curtem. Então, eles interagem muito. Essa interação é sensacional. Você pode propor várias brincadeiras, desde que você movimente o corpo, para eles é muito bom. E algo que é legal de falar para vocês, futuros pastores aí, movimentar o corpo, gente, é importantíssimo no meio de uma aula. E para essa faixa etária é imprescindível para que eles mantenham a atenção. Porque a gente precisa não só mudar o tom de voz, ou mudar o estilo da atividade, da aula, né? Mas tornar eles participantes das aulas. Eu acho que a gente precisa desmistificar a questão de uma aula expositiva. O professor lá na frente falando, né? Aula bancária, né? Eles vêm dispostos só para receber. Eu vou lá, pago um cheque, toma aqui, fiz isso, mas não tem uma interação, não tem um feedback. Eles mostrando o que sabe, a gente tentando construir o que ele já sabe, e em cima disso vai construindo um pensamento, uma história, um conceito, talvez, né? E uma coisa, né, não cortando a Vanessa, antes que eu esqueça, essa faixa etária também de 9 a 11, o positivo também que eu vejo é que eles gostam de desafios, de 9 a 11. Os pequenos, eles assim, menino contra menino, eu só grito por gritar. Mas essa faixa de 9 a 11 é uma disputa muito grande. Então, eu vou disputar contra aquela menina. Porque eles têm uma gana de querer ganhar do outro mesmo. Então, o desafio, né, o challenge, e aquela coisa toda, vamos correr atrás, vamos fazer isso, quem fizer e tal, e vai ganhar. E eles, essa faixa de 9, 10, 11 anos, é bem legal trabalhar. E de 6 a 7... É a faixa etária que tá bombando o TikTok, né? Não, o TikTok bomba nessa faixa etária de 9 a 11. Bom, e aí a questão, né, o difícil é a questão do abstrato mesmo, ensinar conceitos. Então, eu tenho dificuldade de ensinar sobre a armadura. Às vezes, eles gravam mais a armadura do que o significado mesmo de cada peça. Associar a algo abstrato é muito difícil. É depois dos 11 que a criança abstrai melhor, né? Que mais os alicerces a gente pode ir dando. Então, ensinar sobre trindade, sobre fé, é difícil, mas não é impossível, é possível. Mas você precisa sempre associar a algo concreto. Então, falou de fé, precisa puxar, gente, Abraão acreditou, ele creu, os personagens do Antigo Testamento, eles creram, né, eles foram salvos porque eles creram. Então, assim, colocar em questões concretas, trazer aspectos de vida mesmo, e eles gostam de
saber como era a sua vida quando você era da idade deles, assim, de não ver que você é um adulto tão distante, né? Porque às vezes a gente tem aquela coisa assim, né? Adulto, impõe e tal. Bom, então, a metodologia ser mais ativa, a criança participando dessa aula, isso é ótimo para essa faixa etária, e o difícil, e o legal é que eles não se preocupam tanto com a opinião dos outros, até os 9 anos, e também a questão do abstrato, que é um pouco difícil, mas se trouxer para o concreto, vai fundamentando os alicerces ali. E aí, já puxando o gancho, a gente trabalha lá na igreja assim, a criança vê a Bíblia por 3 vezes, a gente montou o currículo e já conseguimos concluir ele. Então, a criança dos 2 aos 5 vê a Bíblia inteira, né, o currículo que a gente montou, assim, é da cristã evangélica, mas a gente conseguiu fazer uma série certinha. Então, ela vê a Bíblia inteira, dos 6 aos 8, mais ou menos. Aí ela vê de novo a Bíblia inteira, mas aí com mais conceitos, com um pouco mais de conceito. E aí sim, depois dos 9 aos 11, a gente consegue trabalhar muitos outros conceitos e a gente chama as histórias de novo, traz as histórias, mas não descreve tanto as histórias e coloca muito mais teologia já, bastante teologia já a partir de 9 anos. É só para entender como a gente faz, considerando o ministério como um todo. A criança, então, vê a Bíblia por 3 vezes, esse é o nosso alvo. Legal. Caminhando para uma outra pergunta, eu tive contato, só de ouvir falar, a respeito do Ministério Pense Laranja. O que é o Pense Laranja? Não sei se vocês conhecem. Já até conversei com a Jean a respeito disso. Mas só para o pessoal da turma ficar ciente que o laranja... Aí, ó. O laranja é a mistura do amarelo com o vermelho. E aí, onde eles propõem que o Ministério infantil ou o ministério com as crianças não podem estar desassociado com a família. Uhum. Porque a maior dificuldade que hoje eu vejo enquanto líder de adolescente que eu tive é essa desassociação. Parece que a gente fala uma língua e os pais outros. E aí eu pergunto para vocês, enquanto educadores cristãos, qual é a maior dificuldade que vocês têm, que vocês pontuam? Qual a dificuldade que vocês têm encontrado na caminhada? Bom, a sua pergunta já tem a resposta, né? Eu meio que dirigi. Mas ficou bom, que aí não vou precisar responder tanto. Se os professores pudessem fazer as provas assim, ia ser excelente. A maior dificuldade é essa junção, Guilherme. A família junto com a criança. Por quê? Porque ainda a gente tem uma mentalidade, claro que não todas as igrejas, né, mas a maioria das igrejas tem essa mentalidade de que eu tiro a criança do culto quando eu levo para a sala de aula. Eu não estou levando a criança para um ensino onde o mesmo ensino está sendo dado na nave-mãe, vamos dizer assim. Então, quando eles chegam em casa, eles vão compartilhar as mesmas ideias. Eu falei sobre isso, foi falado sobre isso, mas a mesma ideia, mas com uma linguagem diferente. Legal. Não se tem isso hoje, né? Há muito tempo não se tem isso. Então, a dificuldade grande é tentar envolver isso, tentar mostrar para as igrejas, né, que nós precisamos trabalhar juntos, nós precisamos andar juntos, nós precisamos estar juntos. Essa junção, né, das cores se torna uma coisa só. Quando eu falo com meu filho, não, pai, eu vi isso. Não, aí isso se torna o que eu estou construindo, né, as ideias, e fica muito mais fácil, né, de ter cristãos, né, pequenos cristãos, falando a mesma língua, vivendo a mesma unidade, vivendo o mesmo pensamento, e crio crianças e pré-adolescentes e adolescentes pensantes. Críticos, mas não aqueles caras que ficam só criticando, mas crítico em quê? Não, eu sei que a Bíblia fala sobre isso, e o que você está dizendo não condiz com o que as Escrituras falam. E prova por A mais B sobre isso. Mas quando eu não tenho essa junção, se torna um choque. É como se eu colocasse água e óleo, não vai se juntar. Então, ele viveu uma coisa, o pai viveu outra aqui, eu não tenho uma linha de raciocínio legal, e não tenho também vamos jogar mais para a parte espiritual, então, essa parte espiritual talvez também chegue, né, como se estivesse repelindo. Mas quando se tem as duas coisas, que a gente consegue ter um currículo
Onde vem daqui, já parte todo de um canal para cá, então é como se fosse uma coisa contínua. Então, a igreja toda trabalhando, envolvido, mas a dificuldade é essa, não é só, né? Eu sei que tem algumas igrejas, o pessoal do Pense Laranja tem trabalhado isso muito bem, Chácara Kids também tem trabalhado isso excelentemente bem, né? A gente percebe isso nos estudos que a gente vê por eles. Então, tem outras igrejas, né, que a gente não conhece, mas sabemos por amigos que têm trabalhado com isso. Mas a gente sonha, né, que toda igreja, né, viva um dia desta maneira, com essa junção, com essa liga, que ao olhar é uma cor só, é uma coisa só. Eu acho importante, é imprescindível, precisaria de envolvimento do Ministério de Casais, de repente, eles pensam, o Pense Laranja propõe a criação mesmo, de onde não tem a criação de Ministério para pais, né? E o interessante é que eles, no currículo já vem pronto, conversas para o café da manhã, conversas para o jantar, conversas para a hora do carro, conversas, então, assim, é muito bom mesmo, já vem pronto no currículo o cartãozinho para você entregar para a criança no outro dia, né? Eu gosto do currículo deles, trabalham por temas, eu gosto bastante, e um pouco essa ideia, algumas igrejas conseguiram aplicar para que os pais tenham a mesma coisa, estudem as mesmas coisas. Mas quando isso não é possível, pelo menos os cultos domésticos, os pais vão falar. E ele é um currículo que dá para trabalhar o culto doméstico sem achar que o culto doméstico precisa durar 1 hora, né? Não, ele vai colocando 10 minutos de manhã no café, 10 minutos, então é muito aplicável. É um currículo aplicável, muito bom. A única questão que a gente tem como filosofia de ministério é o cronológico. E eu acho imprescindível a criança entender como as histórias se desencadearam até a vinda de Cristo. E aí, como isso é até hoje, para a gente até chegar, eu já vi igrejas que trabalham até, quando a criança faz 11 anos, trabalha a história da igreja. E aí, nossa, quando adolescente, eles sabem muito. Então, vem toda a Bíblia até a história da igreja. E eu achei isso importante. Então, ele não tem essa ideia cronológica, ok? Mas a ideia por temas eu acho legal, eu acho super válido, eu gosto bastante. Não conseguimos aplicar um currículo de difícil acesso, custo mesmo, que é custo por membros, por quantidade de membros, e a gente achou caro para ter ele, a gente mesmo tem que imprimir, né? Enfim, mas no mais ele é excelente, a ideia é maravilhosa, mas dá para aplicar. Pelo livro, você tem desse livro, né, que eu estava brincando, mostrando, você consegue aplicar as ideias, consegue aplicar um pouco as questões. Mas precisa ter uma parceria do pastor, de quem dirige o Ministério de Casais, para ter um Ministério de Famílias, e aí ter essa conversa sempre junto e falar a mesma língua e seguir a mesma linha de educação. Porque cada um vai ter a sua maneira de educar? Ok. Mas o pastor precisa vir também do pastor e da liderança, uma linha mesmo de educação, né? A igreja tem uma filosofia, uma maneira, eu acho que precisa bastante. Mas a gente tem conquistas pequenas, né? A gente conseguiu algumas conquistas pequenas. A pergunta era se isso invadiu a igreja, se o que acontece na escola invadiu a igreja. Sim, invadiu. Às vezes eles acham, não, deixa ele aqui por 10 minutinhos junto com o irmão. E aí o irmão não aprende, o irmão vira um cuidador do pequenininho, porque o pequeno não consegue ficar sozinho, mas na semana inteira na escola ele consegue. Mas aí o pai não está preocupado com isso. E eu falo muito para o pai, não é no domingo que você vai preparar o seu filho para ficar nessa linha. Você vai desde o domingo contando os dias para que ele anseie estar na igreja, para que haja alegria de estar na igreja. E não assim, olha, agora é a hora que eu preciso de sossego para assistir o culto e você tem que ficar aí. Essa ideia, infelizmente, os pais até falam. Eu já ouvi muito, muito, muito. Então, a criança acha que ela está atrapalhando, ela quer ficar junto. Ela já ficou longe a semana inteira, hoje é o dia que eu quero ficar junto. Você ficou comigo o dia todo, por que você vai ficar agora? Então, não, filho, agora você vai ter a palavra para a sua idade, né? E aí os pais forçam a sala que eles querem, forçam o jeito que eles querem, porque acham que é escola. Então, assim como mandam na escola, às vezes sim, querem mandar na igreja aí. É triste. Mas eu tenho fé e a gente tem visto avanço naquelas famílias que a gente teve mais união, mais relacionamento. Aquelas que frequentam mais. Essas são as que têm mais avanço. A frequência dessas famílias, né? Aproveitando só um gancho, não sei, nem sei se tem como, se isso já aconteceu. Outro dia eu vi um post no Instagram, onde o pai
era uma tirinha, onde o pai antigamente ficava bravo com o filho porque as notas dele estavam baixas e questionava o filho. E atualmente é o contrário, hoje os pais chegam na direção da escola e questionam a direção porque que a nota do seu filho está baixa. Isso acontece na igreja também? Acontece nessa questão de querer que eu tenha padrão do que eu recebo no particular, entendeu? Uhum. Isso também acontece, não. Acontece no público e vai acontecer na igreja. Mas não são todos, né? Não. Graças a Deus, ainda é uma minoria, né? Mas ainda tem esse pensamento, sim. Toda vez que acontece algo, né, dentro de uma sala, como já vivenciamos isso, né? Em outras igrejas, eles vêm e perguntam assim, o que fizeram para que meu filho fizesse tal coisa? Não vem e fala assim, olha, professor, meu filho fez isso, então obrigado. Só queria saber isso, em casa nós vamos conversar. Não tem isso. Eles vão lá para perguntar assim, professor, o senhor pode me explicar o que fizeram para que o meu filho batesse, arrancasse a orelha ou tirasse um braço dessa criança? Só queria entender isso. Ele chegou com o braço na mão. Com a criança aqui, assim, ó. E o triste é que é sempre por questões de comportamento. Nunca vem um pai falar assim, o que você ensinou hoje? Não. Eu quero continuar. Quer dizer, tem pais que vêm, né? Mas esses que vêm reclamar, não vem reclamar. Eu queria ter reclamação assim, nossa, Vanessa, eu não consegui saber o que você deu de aula hoje, o que vocês deram, né? Então, eu queria expor mais em casa, né? Você pode compartilhar? Então, esses que vêm reclamar não é do conteúdo, é do comportamento do próprio filho. Que, segundo ele, é porque é uma questão dos outros, né? É o outro que fez, né? O outro que influenciou. Mas, enfim, era uma curiosidade minha, acho que acaba agregando, porque às vezes a gente acha que isso está acontecendo lá fora, mas os poderosos chefinhos estão dentro da igreja e os pais reforçam esse tipo de comportamento, infelizmente. Eu tenho que obedecer o meu rei, né? Eu mando em casa, então eu tenho que ser um súdito chamado pai e um rei chamado filho. Então eu preciso defender a honra do meu filho. Esse é o legado que estamos deixando hoje em dia. Que triste. Caminhando para o final, tem mais duas perguntas. E aí é de cunho experimental, não, experiência de vocês. Não consegui achar a palavra. Qual episódio, enquanto educadores cristãos, que mais marcou a vida de vocês? Tipo, uma história aqui para vocês que somente a educação cristã pôde proporcionar. Por exemplo, eu estava dando aula para uma criança e a criança virou para mim e teve o maior insight. Eu acredito que histórias não faltam para vocês. Mas qual episódio que mais marcou vocês? Bom, eu tenho bastante história, né? Mas é uma delas que não só... quando eu vim para cá, né? A gente estava trabalhando lá em Santos, e ali a gente ficou por uns 7 anos, né? E alguns desses pré-adolescentes, quando a gente foi trabalhar nessa faixa etária, eles já eram algumas crianças da onde eu ainda dava aula para eles antes de ir para o seminário. Eu passei 4 anos no seminário, eu já dava aula, então esses praticamente, quando eu cheguei que eles eram para adolescentes, eles tinham uma vivência com a gente um pouquinho, mas teve esse intervalo de 4 anos, que é muito grande, né? Para um relacionamento ser quebrado, um conhecimento também. Mas aí, no decorrer da história, né? Dando aula para eles, e caminhando, choro, discipulado, brigas, né? Aquelas coisas todas que envolve, quando você se envolve, né? No discipulado, você ajuda muito, né? E você, às vezes, se entrega bastante também. A gente teve o privilégio, né, uns 2 anos atrás, de ouvir notícias de alguns desses alunos falando, tio Anjinho, já velhão, né, os caras, sabe onde eu estou agora? Eu falei, não, cara, fala, estou no seminário. Que legal.
E passado esse, não foi só um nem dois, né? Foram alguns desses que a gente trabalhou. E hoje eles, não só, eles estão, alguns trabalhando parcialmente no ministério, porque a igreja não consegue sustentá-los, né? Mas eles gostariam de estar 100%, e outros já estão 100% na obra, vivendo, trabalhando, já com alguns têm seus 20 anos, não é uma idade tão velhos, né? E eles já estão já. Então, essa é uma das histórias que a gente tem vivido agora, né? Eu quero relatar a experiência de acampamento, eu sei que é fazer educação cristã. Nunca vou esquecer uma criança que, no meio que o Anjinho acabou de pregar, ela foi falar com a gente, e essa criança era viciada em masturbação com 9 anos. Isso me chocou muito, né? Então, e ela se libertou, e a gente pôde ver ela grande depois em outros acompanhar e ver que ela se libertou, enfim, né? Pela palavra e tudo mais. E ela confessou isso ali pra gente, então foi impressionante para mim. Uma outra criança que depois que o Anjinho falou de perdão e como é que a gente reage com nossos pais, o menino não parava de chorar, teve que ligar pro pai para falar pro pai, pedir perdão por tudo que ele fez, até por toda a vida dele, né? Ele tinha 7 anos, por toda a vida dele. Então, assim, se ele já tiver esse coração, ele falou, tio, toda vez que eu consigo ter esse coração. Isso me impressionou muito, muito, muito. E a educação cristã a gente levou para uma ONG, a gente teve experiência de dirigir uma ONG por alguns anos, e ver a transformação em que famílias não cristãs, que chegou lá, e um homem bem grandão, assim, bem bravão, estivador do morro, assim, estivador do porto, chegou e falou assim, eu quero saber por que você tem ensinado para minha filha, né? Bravo, assim, a gente ficou preocupado. Porque agora, gente, eu não posso almoçar e dormir sem orar, sem falar com esse Jesus. E isso, para mim, mudou o momento da minha família. Então, assim, transformou a minha família. Uma oração que a minha filha faz. Uma criança de 4 anos que chegava em casa e orava. Né? E uma outra criança que marcou muito a gente, o pai tinha falecido quando ela era bebê. E ela viu o pai ser atropelado pelo ônibus. Ela tinha 2 aninhos, assim, era 1 ano e meio. O pai, para salvar ela, jogou no ônibus, pegou. Jogou. E ela lembra da cena, ela lembra flashes. E ela não dorme bem. Ela tinha 5 anos naquela época. Ela não dormia bem. E aí o Anjinho falou... Ela nunca dormia sem uma luz acesa, sem a mãe estar presente, sem ter algumas memórias, né? Flash do pai, alguma coisa, então ela ficava assustada o tempo todo. Então ela tinha esse ritual. Então ela tinha que ter uma luz, ela tinha que ter alguém do lado dela para... E nas aulas, a oportunidade da ONG, a gente dava aula todo dia, então não era EBD, que é uma vez na semana, né? Então, todo dia a gente ensinava muito a Bíblia, muito, muito, muito. E aí a gente foi falando sobre a segurança que o Senhor nos dá, que a gente pode sentir segurança em Deus, tudo mais. E um dia ela falou assim, posso deitar no seu colo, tio Anjinho? E aí a gente, com todo aquele receio de pedofilia, aquela coisa toda para não aparentar nada do mal, mas aí o Anjinho deixou ela encostar a cabeça. E ela dormiu. E aí ela falou, chegou em casa, ela falou, mamãe, a partir de hoje eu entendi a segurança que eu posso ter em Deus. Porque aquela hora, dormindo ali no colo do tio Anjinho, eu senti como se o meu pai estivesse ali comigo. Então, a experiência que ela teve com Deus, naquele momento, assim, ela entendeu a segurança em Deus por meio de um gesto da gente. Aquilo que a gente estava ensinando a semana inteira. Lembra que a criança entende mais pelo concreto? Ela entendeu ali e conseguiu, a partir dali, ela disse para a mãe que podia apagar a luz. Não precisava a mãe mais estar com ela. Como eu disse, imagino que o que mais tem são histórias. E ouvindo cada uma delas, a gente percebe o quanto que a educação cristã, principalmente, transforma, né? A educação já é uma ferramenta incrível de transformação. Aí, quando você tem o evangelho atrelado à educação, com certeza muda não só um aspecto, mas o primordial, que é a essência do ser humano. Uhum. E aí eu vou pedir para vocês um favor, algumas dicas para a gente, pastor não, né, futuros pastores, de literatura, alguns ministérios, cursos, vídeos,
para nós que iremos trabalhar direta e indiretamente com o Ministério Infantil, porque a gente precisa também pensar nesse sentido. De forma direta ou indireta, a gente vai trabalhar com o Ministério Infantil. Bom, a gente sempre trabalhou muito com Geração Futuro, que hoje é Geração Elo. Eles são muito para frente, eles são muito, pensam além, fora da caixinha. Eles estão sempre preocupados também com essa ideia, né, de uma junção dos pais e as crianças, né? A criança, ela não é retirada para não atrapalhar o culto, ela tem o culto dela, ela tem o tempo dela, ela tem o ensino dela. Então, essa geração, ela tem feito isso. E ela tem dado bastante cursos online, e AD também. Então, isso tem sido bem legal. Eles são muito bons nisso. O pessoal do Hillsong, eles são muito bons também. Hillsong Kids, Portugal, principalmente Portugal. Eles são excelentíssimos em seguir uma sequência e bater nessa tecla. Com essa nova ideia, né, da mídia ser para as igrejas estar se expondo, né? A gente sabe que tem algumas coisas que não vale nem a pena ver, mas esses caras valem muito a pena. Agora, para o pessoal do Red Kids, tem uma linha, uma filosofia muito bacana. O pessoal do Chakra Kids, que trabalha bastante com pence laranja, né? Tem pego bastante um material. Eles também são muito bons para a gente pegar ideias, trabalhar. E eles são muito assim, todos esses que a gente falou, eles estão sempre dispostos a se doar e dar. Não tem problema nenhum até de copiá-los até, né? Eles não veem isso como uma dificuldade. Então, esses são alguns ministérios. Pense Laranja, para mim, hoje é um currículo que, se a gente conseguisse introduzir, seria excelente. O que é ruim deles é que é muito caro, né? Então, você paga por cabeça, se você tiver 2 crianças, é barato. Mas se você tiver umas 30 ou 40 crianças, já enriquece um pouco mais, né? Carece bastante. Mas é só essa ideia. Então, desse livro. E o que é um livro que a gente gosta muito, que eu acho que todo professor, né? Eu acho que até pastor, não sei se já teve, é um livro bem antigo, Ensinando para Transformar Vidas, né, do Hal Hendricks. Esse livro a gente leu, acho que umas 10 vezes no seminário, e se tiver que ler de novo, a gente vai ler, porque ele é bem fininho, bem curto, mas ele é de um tapa na cara o tempo todo. Então, eu acho excelente esse livrinho para quem quer começar a trabalhar ensinando. Né? Tem mais alguma coisa? O Jader Borges tem um ministério de pequenos passos. Ele tem cursos, ele também ministra coisas muito, muito boas. Ele tem uma linha que eu acho bem bacana. Ele faz um acampamento, um curso, né, um acampamento só sobre homens no ministério infantil. A importância desse resgate da masculinidade dentro da igreja e o acesso, às vezes, do que, infelizmente, tem muitas famílias que só tem a mãe, e aí precisa desse resgate da masculinidade mesmo, e ele tem pregações sobre isso, e ele tem artigos só digitar Pequenos Passos, Ministério Pequenos Passos. E aí ele tem lá artigos muito bons e atuais. Ele relaciona com série, ele é muito bom. E ele tem um ensino sobre twins que está em pedacinhos, twins mesmo. A gente tem um DVD, mas eu achei partes dele na internet, tem por pedacinhos, que vale a pena para a faixa etária que você está estudando. Porque antes ele considerava de 10 a 13 e a gente está puxando para 9 anos agora. E ele explica a influência disso na sociedade. Ele tem um outro estudo maravilhoso falando sobre a influência do videogame e como diminuir a internet e o que isso está fazendo no cérebro. Então, o Jader Borges, ele estuda mesmo não só, ele estuda a Bíblia, lógico, e ele traz um resgate bíblico, mas ele consegue aplicar em teóricos da pedagogia. Outro livro que eu gosto muito é Igreja Ensinadora. Esse livro, ele vai comparar, ele vai trazer ele vai dar um resumo da Bíblia, como, por exemplo, traz os profetas como professores, vai mostrando o Antigo Testamento como a didática de cada um como foi,
até culminar em Cristo, lógico, e a diferença de didática de cada livro, e ele também vai trazer um comparativo. Tem um capítulo que ele compara alguns pedagogos, algumas ideias do Piaget, do Vygotsky, com a Bíblia. É excelente. Então, só para ter uma ideia, ele fala assim, a gente sabe que a criança com 5 anos ela é extremamente egocêntrica. A psicologia fala isso. E aí ele fala, é uma característica, ok, é normal de toda faixa etária, mas a Bíblia precisa ser ensinada e rebater essa egocentrismo, né? O tanto de egocentrismo que a criança tem. Então, ela tem a maneira que esse livro é construído, eu gosto muito. Igreja Ensinadora. Esse do Pense Laranja mesmo, né? Que a gente gostou bastante, porque ele já tem bastante prática de como aplicar. E eu acho que o Ministério Infantil sempre precisa ser associado ao início de um discipulado, principalmente depois dos 7 anos. Nem que seja encontros com 3 crianças, pelo menos, durante a semana, cada 15 dias, pelo menos, para que um discipulado aconteça. E aí eu lembro do livro que a gente mais gosta para falar de discipulado, Com Ferro a Fio Ferro, do Hal Hendricks como filho dele. Eu gosto demais, demais, demais. É isso. E tudo que for de contação de história, faça. Isso. Para qualquer pastor. Para qualquer pastor, até. Porque isso é excelente dentro de uma sala de aula. Né? Você aprender a transmitir a história, né? Como a ganhar a atenção desse povo, ganhar a atenção dessa galera, a gente falando em termos de crianças, tá? Uhum. E de repente você pode ter uma ideia de igreja que eu quero que eles fiquem no culto. Eles não vão me atrapalhar, eles vão ser agregadores. Então, se você for um contador de história, né, dentro das escrituras, e conseguir ganhar esse povo, amém, pode ficar lá. E eles entenderem o que está fazendo, não vejo nenhum problema. Mas é muito difícil. Mas se tem essa capacidade, glória a Deus, né? Mas eu acho que tudo que gera para você, né, contação de história, é excelente. E procura variar, né? Ele tem bastante cristãos que contam bastante história, que dá boas aulas. O Hudson é um deles, né? Você conhece bem. Dá uma boa palestra sobre isso, né? Eles têm até o Yael, e a esposa dele é excelente contadora de história e dá uma aula, assim, como contar a história, fenomenal. Lembrei de mais um livro, Pedagogia de Jesus. É antigo, mas ele é excelente, excelente. Ele vai falar realmente o que Jesus usou em cada momento onde ele estava e o que tinha a ver, o que ele usou de representação com o perfil do público, né? E aí traz para a gente várias ideias. O outro é Ele Nos Deu Histórias. E aí vai fazer... É um livro de hermenêutica, tá? Mas do Antigo Testamento, mas que a gente usou muito para como construir a contação de histórias. Ele Nos Deu Histórias. Excelente. É interessante vocês falando a respeito de contação de história, que essa semana o nosso professor de prática de pregação chamou a atenção a respeito do método 4 páginas, né? Que é uma forma de pregar narrativamente. E aí ele chamou a atenção da gente sobre contar histórias, não é uma facilidade de todos, ainda mais que a nossa escola de pregação sempre foi pontual. Então está no momento da gente estudar mais e vocês acabaram nos presenteando com algumas dicas. E eu agradeço em nome da turma e agradeço pela disposição, por esse tempo que a gente teve junto. Com certeza foi muito edificante. Eu saio dessa conversa como uma aula de aprendizado e eu me sinto privilegiado por poder estar perto, porque a qualquer momento eu posso acessar vocês e ser abençoado. Eu oro ao Senhor que o Senhor continue abençoando vocês na educação dessas novas gerações. Amém. Que Deus abençoe vocês também. Independente que vocês se tornem pastores que valorizem o Ministério Infantil bastante, ensinem sobre o voluntariado em qualquer faixa etária e a importância de discipular, independente da faixa etária, o discipulado precisa ser resgatado urgentemente. Que vocês sejam pastores, que façam isso. Esse é o nosso, que a gente deseja para o ministério de vocês. Tem uma historinha que eu gosto muito, e ela é uma história verdadeira,
E ela ajuda a entender, né, a importância de se ensinar a criança. Em qualquer cultura, em qualquer realidade, nação, tribo, né, ou etnia. Um amigo nosso, missionário, que ele foi evangelizar, dar aula, né, de EBD, dentro de uma tribo indígena, para as crianças. Então, todo domingo ele podia ir lá naquela oca e dar estudo bíblico para as crianças, as índias, né, os índios. E ele tinha um que era o predileto, porque ele decorava os versículos, ele vinha com as músicas, ele trazia as crianças, outras crianças. Ele era, na verdade, já era um missionário nato, né? Só que ele não sabia disso ainda, só não tinha consciência disso. Então, ele era o braço direito desse missionário. Então, ele tinha o prazer de vir preparado para dar aula para essas crianças indiazinhas. E um domingo desse qualquer, ele estava dando aula lá e veio uma mãe com um pedaço de pau bem grande, pegou o índio pelo cabelo e ali começou a espancar aquela criança. Começou a bater muito forte. E diante da cultura, eles não poderiam fazer nada, aquele professor, né, aquele missionário, ele tinha que se manter distante e deixar acontecer o que estava acontecendo, porque isso fazia parte da cultura deles. E na língua dela, ela dizia assim o seguinte para aquele índiozinho, enquanto ela espancava ele, dizia assim: você só vai adorar o pajé, você não vai adorar outro Deus. Pajé é o teu Deus. O pajé você tem que prestar um culto, né? Então era uma tradução dele para trazendo para nós. E ele foi para casa triste. Passou a semana, foi para a base e passou aquela semana toda chorando, pensando o seguinte: eu perdi o meu melhor amigo. Eu perdi o meu índio mais dedicado. E passou aquela semana e ele volta no domingo de manhã e ele olha naquele banco chamado tronco e não vê o índiozinho onde ele sempre sentava. Só vê outros índios, mas ele não vê aquele. Ele pensou: a criança morreu, a criança não vem mais, eu não sei o que aconteceu com aquele índiozinho. No meio da história que ele estava contando, aparece uma criança, um índiozinho, todo enfaixado, andando, mancando, né, machucado, e ele senta naquele banco, onde era o banco dele, chamado tronco, que era o lugarzinho dele, e o missionário fica assustado com aquilo e fala: rapaz, você não pode ficar aqui. Sua mãe vai ver você aqui e vai te bater. E ele vira para o missionário e fala assim: olha, ela pode me bater quantas vezes quiser. Ela pode gritar quantas vezes ela quiser comigo, dizendo que eu tenho que adorar o pajé. Mas o meu coração sabe quem adora, sabe quem serve, e é Jesus. Hoje esse missionário não está mais nessa tribo. Por quê? Porque esse índiozinho, ele lidera 4 tribos, porque hoje ele é o pastor de todas essas tribos. Vale a pena investir em criança. Vale a pena investir no ministério infantil. Vale a pena pregar o evangelho para essas crianças. Elas não são retiradas do culto porque atrapalha o culto. Elas são retiradas dali porque existe algo para elas, existe um ensinamento para elas, para o crescimento, não só dela, como para a igreja também. Eu não sei quais são os troncos que vocês têm encontrado no meio do caminho, mas saiba de uma coisa: sempre vai ter um índiozinho chamado discípulo, que você vai ensinar, que lá na frente um dia você vai estar sentado no banco da sua igreja e ele vai estar lá em pé no púlpito dizendo: hoje estou aqui porque o professor, o tio tal, me ensinou e hoje eu posso pregar o evangelho por causa daquele tio. Então invistam no ministério infantil. Amém. Obrigado pelas palavras. Obrigado mesmo por esse tempo. Eu queria encerrar com uma oração, pode ser? Pode? Senhor, eu quero te louvar e te adorar por esse tempo precioso que nós tivemos juntos, ó Deus. Obrigado porque o Senhor preparou esse momento para que a gente aprendesse mais a respeito da importância que há no ensino de crianças. Que jamais vamos esquecer, Pai, que o Senhor olha para elas e tem um amor e uma paixão
sobrenatural, que em Cristo ele trouxe livre acesso, pedindo para que viesse os pequeninos até eles, ó Deus. Nesse momento que o Senhor, que o Espírito Santo venha nos convencer, que a gente não venha tratar como secundário, mas que a gente venha entender que isso faz parte da Igreja de Cristo e que nós vamos nos empenhar em ensinar crianças todos os dias, ó Deus. Eu venho orar pedindo que o Senhor abençoe esse casal, que o Senhor venha fortalecê-los na caminhada, que o Senhor sempre venha auxiliá-los, ó Deus, em tudo quanto eles forem fazer, tudo que eles precisarem. Que o Senhor venha colocar suas mãos de poder e fortalecê-los, Pai, nessa caminhada de ensinar crianças. Que mais pessoas vão se levantar e compreender o quão isso é maravilhoso. Eu te louvo e te adoro em nome de Jesus Cristo, aquele que um dia foi criança e que falou para os pequeninos irem até ele, porque do reino dos céus é feito de pequeninos, Deus. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Amém? Obrigada, gente. Obrigado. Deus abençoe. Galera. Boa noite para vocês. Bom descanso. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu.